Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar início a uma nova leitura, uma nova mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Instruções dos Espíritos. E é também um tema assim maravilhoso, porque o tema ele é um tema que sempre existiu na Terra, e eu acredito que enquanto nós, a humanidade, não evoluirmos suficientemente, não vai deixar de existir a questão aqui, principalmente contida nesta mensagem. Por isso eu acredito que nós não vamos conseguir terminar a mensagem toda hoje, porque essa mensagem nós vamos procurar trabalhar ela bem minuciosa. Então veja bem para vocês ver o tema: a ingratidão dos filhos e os laços de família. Só que quando fala a ingratidão dos filhos, nós não podemos dizer que apenas os filhos são ingratos. Porque dizer que os filhos são ingratos é transferir para o ombro dos nossos filhos toda a ingratidão. E isso não é verdade. Por que que não é verdade? Porque a ingratidão dos filhos, ou principalmente a ingratidão, porque a mensagem é a ingratidão dos filhos e os laços de família, mas nós vamos tratar sobre a ingratidão e com o decorrer da mensagem todos vão perceber onde é que entram os laços de família. Então, nós temos que entender que a ingratidão, ela faz parte do fruto, é um fruto. Ela faz parte do fruto do egoísmo e do orgulho. O que nós não podemos transferir apenas para os nossos filhos. A mensagem, ela diz que uma das maiores ingratidões, aliás, é a dos filhos para com os pais. Mas nós temos que separar o joio do trigo. Porque, na verdade, não existe a ingratidão só dos filhos para com os pais. Existe a ingratidão dos pais para com os filhos. Como existe a ingratidão de um namorado para com uma namorada, de uma namorada
para com o namorado, de um amigo para com o amigo, e assim sucessivamente. Não sei se deu para você entender. Existe ingratidão de toda espécie. E todo tipo de ingratidão é fruto do orgulho, é fruto do egoísmo, é fruto da inveja, é fruto da avareza, é fruto da não aceitação, da falta de humildade, da falta de paciência, de tolerância. É fruto da ignorância, sabe? A ingratidão. Mas, se nós formos analisar, no fundo, quase sempre, todo mundo é responsável pelo fato de ser ingrato, porque nada que se faz fica impune. Tudo fica registrado na nossa consciência. E se não for nesta existência, será em outras existências que havemos de reparar aquele mal que cometemos contra aquela pessoa. Às vezes, poderemos nessa existência até fingir que nada aconteceu ou que acontece. Nós podemos agir de toda forma, mas jamais isso deixa de ser registrado na nossa consciência e na consciência divina. Então, quando se fala na ingratidão dos filhos, nós temos que entender que, de alguma forma, nós contribuímos para com a ingratidão deles para conosco. Sempre assim, nós contribuímos. Às vezes, se torna difícil que a pessoa entenda, principalmente quando a questão aborda ingratidão. Porque jamais gostamos de sermos tratados de forma que achamos que não merecemos. Não é? Então vejamos aqui no capítulo 14, Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. É o que eu acabei de dizer. É um dos frutos mais diretos do egoísmo. A pessoa ingrata, ela é egoísta, ela é orgulhosa. Na terra, mas
perante os olhos de Deus, ela não fica impune. Revolta sempre os corações honestos. Então, revolta sempre o coração das pessoas honestas. Porque essas pessoas honestas, elas fazem algo pela outra pessoa ou pelas outras pessoas, quase sempre sem interesse algum. Por isso que ela fica revoltada. Ela se sente enganada. Ela se sente traída. Ela se sente humilhada. E na verdade é triste. Quem neste mundo nunca sofreu uma ingratidão? Quem nunca passou por isso? Mas a mensagem ela dá assim uma sequência. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Sabe por que se apresenta-se mais odioso? Porque os pais, a maioria dos pais, quase sempre, eles dão a própria vida pelos filhos. Eles renunciam muitas coisas materiais pelos filhos. Eles abrem mão de muitas coisas materiais pelos filhos. Mas é de extrema importância dizer que não é, como eu disse no início, não existe só a ingratidão dos filhos para com os pais. Existe também aquele outro lado obscuro dos pais para com os filhos. Nós temos que entender que semelhante atrai semelhante e que não é por um acaso que na atual existência os pais recebem dos filhos ingratidão. O que os pais plantaram, o que esses pais plantaram em existências passadas, nesta existência que estão recebendo a ingratidão, eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. Eles estão sendo maltratados, eles estão sendo humilhados. Então, quantos pais são, com todo respeito, jogados, depois de idosos, nas clínicas? São jogados nos asilos pelos próprios filhos. Os filhos aproveitam que os pais numa certa idade não estão já conseguindo assim tomar conta dos negócios e eles falsificam vários documentos para que os pais assinam a transferência dos bens materiais toda para os filhos. E quanto menos espera, quando os pais idosos dão por conta, eles já estão lá no asilo ou nas clínicas.
de repouso, né? Porque tem esses termos chique. Pobre vai para o asilo. Vocês já pararam para analisar isso? Pobre vai para o asilo. Se ele tem aposentadoria, ele vai para o asilo. Idoso pobre. Agora, se ele não é aposentado, ele é jogado na casinha do fundo do quintal. Ele é jogado na casinha do fundo do quintal. Agora, vocês já observaram que o rico não. O idoso rico, o que acontece com ele? Quando os filhos não têm tempo para cuidar deles, eles, olha que chique, eles interna o papai e a mamãe numa clínica de repouso. Onde seus pais estão? Numa clínica de repouso. Olha que luxo. Um dia, na próxima encarnação, em outras encarnações, eu ainda quero desfrutar desse luxo. Só para me ver como que é ficar numa clínica de idosos, numa clínica de luxo, uma clínica de repouso. Então, o nego rico, com todo respeito, ele é diferente em tudo. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que existe o rico de conhecimento e existe o rico sem conhecimento das leis divinas. Que nós podemos dizer, com todo respeito, é rico financeiramente, mas é pobre de moral e de cultura. Então, o que adianta? E vice-versa, nas duas questões, tanto do pobre financeiramente, quanto do rico financeiramente. Vocês me desculpem estar mexendo nesse narizão aqui, porque eu tô com uma danada alergia. É o que pobre tem. Pobre tem alergia. Rico tem renite. Não sei se vocês já pararam para analisar isso. Então, essas ingratidões está relacionado ao passado. Aquele rancor, o ser já traz com ele aquela mágoa. Ele já traz com ele aquelas lembranças que de vez aflora no subconsciente dele, né? Exala do subconsciente dele, de que ele foi enganado por aquele casal ou por um daqueles, né? Ou por um daqueles do casal que são os pais deles naquele momento. Então, ele, como não perdoou, ele age daquela forma, como uma forma de vingar o que lhe foi feito com ele em vidas passadas. E também, se nós pararmos para analisar, esse processo está inserido no processo da reencarnação, na programação reencarnatória. Porque cada um, ele tem aquilo que merece. Ele convive e se relaciona com aqueles que ele fez jus merecer. Então, se nós analisarmos aqui
E ainda mais odioso é, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar a causa e os efeitos. Também, nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Olha que interessante. Quando deixa a terra o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vinganças. É o que eu acabei de dizer. Está relacionado ao passado. Nada acontece por um acaso. Então, a Flora, ele põe em prática, porque ele não soube perdoar e ainda não perdoou, e assim vice-versa. Há alguns dentre eles, porém mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado, sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. É o que eu disse, com outras palavras. Então, é preciso perdoar. É preciso ter paciência. Não resolve nada o ódio, o duelo, a vingança. E nós devemos agradecer sempre a Deus tudo que nos acontece, por mais horrendo que seja. Porque os acontecimentos, por mais horrendo, por mais que nos deixa entristecidos, eles é uma oportunidade que a nós está sendo concedida de ressarcirmos algumas faltas de existências bem lá atrás. Então nós vamos dar sequência neste tema. Então esse é o vídeo 1. Mas nós vamos dar sequência. Que Deus nos ilumine e nós vamos passar para o vídeo 2.